Por que é que Deus não deixa pra lá? Meu nome é Kleber de Oliveira e você está no canal Projeto Êxodo. Você já se perguntou por que Deus não deixa simplesmente pra lá? Já que Ele nos deu o livre-arbítrio, por que é que Ele não deixa a gente pecar à vontade e para de se intrometer na nossa vida, digamos assim? Gostou do tema? Então já se inscreve no canal, porque haverá muitos temas abordados profundamente aqui no nosso canal. E já deixa o like para que esse vídeo seja espalhado e compartilhado para mais pessoas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que é que Deus não deixa pra lá. Para a gente entender isso, a gente precisa abordar alguns pontos, certo? Profundos, que a gente não encontra simplesmente lendo uma vez só a Bíblia. A gente precisa ler, reler e estudar. Então hoje eu vou estar entregando para você esse estudo completo aqui que você pode obter gratuitamente. A gente precisa entender primeiro a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é justa e perfeita. Então, uma natureza justa e perfeita, tudo que está em sua volta, tudo que está no seu controle e tudo está no controle de Deus. Então, se tudo está no controle da mão de Deus, e Deus é uma natureza justa e santa e perfeita, então tudo em sua volta tem que viver em coerência com o que Ele é. Porém, Ele deu ao ser humano um livre-arbítrio. Porém, toda vez que o ser humano tenta fazer algo errado ou faz algo errado, a natureza santa de Deus chama o homem ao arrependimento, chama o homem e convence o homem de que ele está errando. Então a gente pode ter um breve exemplo disso na natureza terrena, na nossa natureza. Você pode ver, se você tem um quintal na sua casa, o quintal é de terra, é de barro, você pode limpar o quintal, deixar bonito o seu quintal. Porém, no mesmo dia ou no outro dia, daqui uma semana, você vai ver matos crescendo no seu quintal. Você vai ver plantas. Se você deixar por muito tempo, pode até crescer uma árvore no seu quintal sem você querer. Você não limpou, mas por que é que a natureza tomou conta? Porque a natureza, ela toma conta daquilo que é dela. Então, nós não somos, digamos, bora usar uma linguagem aqui, nós não somos cão sem dono, certo? A gente tem dono. Mesmo você sendo não cristão, mesmo você não aceitando a Jesus Cristo, não pense que você está sozinho no mundo e tenta resolver tudo do seu jeito. Mesmo você servindo a Deus ou não, Ele lhe ama muito e quer que você se reconcilie com Ele. A natureza dele faz com que você volte para os caminhos do Senhor. A gente vê que o ser humano, ele faz prédios, faz casas, beira-mar, aquela coisa bonita, mas quando a natureza decide dar um tsunami, um maremoto, a água invade de uma forma tão grande que destrói casa, destrói prédio, destrói tudo. O ser humano cria barragens altíssimas, barragens fortes, com uma estrutura incrível. Porém, quando a natureza ela quer tomar conta do que é dela, a barragem estoura e não tem para onde correr. Então a gente entende que tudo que o ser humano faz que implica, que transgride a natureza de Deus, que é santa e justa, automaticamente essa natureza vai querer tomar conta, vai envolver o pecado, vai envolver aquilo, certo? E fazer com que seja resgatado e tomar o lugar que é seu. Estou passando uma breve explicação, mas você pode estudar mais, pesquisar mais sobre a natureza de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Você vai entender o real motivo, o porquê é que Deus não deixa simplesmente para lá. Por que é que Deus não diz? Deixa ele pecar à vontade, deu livre-arbítrio a ele. E também não quer dizer que Deus implica nas nossas vidas. Deus não deixa a gente fazer o que quer. Não, realmente, Deus deixa você fazer o que quer. Porém, a natureza dele faz com que você reconheça que você está errado. Jesus também fala que... Jesus também deixa uma ordem para que nós possamos seguir, que é: sede santo como eu sou santo. Então a natureza de Jesus, de Deus, do Espírito Santo é uma natureza santa. Então se você começa a seguir a Ele, ou até se você não está seguindo a Ele, essa natureza lhe chama para que você, porque
nós estamos no mundo criado por Ele. Nós fomos formados por Ele, então tudo é dele, para Ele e para Ele. Então se tudo está dentro da sua natureza, tudo está dentro do seu universo, da sua criação, então nós pertencemos à natureza, né? Nós vivemos nessa natureza que Cristo, que Deus nos criou para nós. E a gente precisa sim ser regenerado, renascer, como Jesus disse para Nicodemo. Outra coisa que a gente precisa entender bastante é o amor e a misericórdia de Deus. Deus deseja um relacionamento com o ser humano. Ele nos criou justamente para ter alguém para que possa conversar. Até porque Deus tinha anjos no céu. Deus criou primeiramente os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Porém Deus queria criar pessoas, seres humanos, com a capacidade de pensar, servir a Ele, não por obrigação, e sim por reconhecimento, certo? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, isso é, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente pode ver que o sacrifício de Jesus não foi um simples ato de resgatação, certo? Você precisa meditar bastante no sacrifício de Jesus, nessa realiança. Por que isso? Porque mostra a misericórdia e o amor de Deus. A natureza de Deus sendo santa, justa e perfeita, o certo quando o pecado atinge era a natureza tomar conta do pecado, certo? Assim como ele fez com Lúcifer e os adébitos, né? E os demônios, e os anjos que seguiram a Lúcifer se tornaram demônios. Então eles pecaram uma vez e já foram expulsos, banidos do céu permanentemente, para sempre. Porém não foi assim com o ser humano. O ser humano também era perfeito, o ser humano também era santo, o ser humano também era justo, certo? Não a mesma santidade de Deus, porque ele é o Criador, mas o ser humano era santo. Ele vivia em santidade lá no Jardim do Éden. Porém, quando o ser humano foi corrompido e seduzido por Satanás, pela serpente, o ser humano acabou pecando. E quando ele pecou, ele transgrediu uma lei de Deus. Então a natureza de Deus não poderia simplesmente não fazer nada, certo? Então a natureza de Deus tinha sim que fazer alguma coisa. Porém Deus amou o mundo de tal maneira que ele permitiu, olha só isso que lindo, Deus permitiu que a sua natureza recuasse. Como é que explica isso? Presta atenção, vamos lá. Imagine, como eu dei um exemplo aqui do mar, né? As pessoas criam prédios, as pessoas criam casas beira-mar, próximo à praia. Imagine um dia que dá um maremoto, um tsunami muito grande, e quando o tsunami chega à beira-mar, prestes a matar todos que estão naquela areia da praia, ou prestes a destruir casas, causar uma grande catástrofe. Quando o maremoto se levanta, chega perto, ele para, sente pena daquelas pessoas que estão ali e o mar volta. Imagine essa simulação aqui. Imagine apenas isso. Então foi isso que Deus fez. A partir do momento em que o ser humano pecou, tomou conta, transgrediu a natureza, a lei de Deus, a natureza de Deus queria tomar conta do que o ser humano tinha feito. Ou seja, o que era a natureza de Deus? Era fulminar. A natureza de Deus era matar. Por quê? Como eu acabei de explicar, se você limpa um quintal de terra, no outro dia já tem mato nascendo. Já tem mato nascendo no seu quintal. Por quê? Porque a natureza toma conta de tudo. Então não importa o que você faça, a natureza vai tomar conta do que você fizer, certo? Então, mas nesse momento em que o ser humano pecou, a natureza de Deus não tomou conta do que era dela. Isso a gente consegue perceber muito a misericórdia e o amor de Deus. Então, quando a natureza de Deus estava prestes a matar o homem, a expulsar o homem do Jardim do Éden e mandar diretamente para o inferno, onde estão Lúcifer e seus demônios, seus adébitos, quando chegou próximo, Deus disse: não, eu amo eles demais
eu amo demais esse ser humano, essa criação que eu fiz. Eu decido recuar com a minha natureza e decido fazer algo para resgatar. Então, desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis, Deus amou o mundo de tal maneira que já estava no plano de Deus enviar Jesus para morrer por nós. E aí que a gente entende a misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porém, a natureza de Deus precisava tomar conta do pecado. A natureza de Deus, ela precisava tomar o lugar, precisava tomar o lugar que o pecado tinha construído, que o ser humano tinha construído aquele pecado. Porém, aquela natureza não simplesmente voltou para Deus. Deus apenas segurou a natureza, dando um stop. Por quê? Porque ele amou tanto o ser humano, ele, como se fosse a simulação que eu acabei de falar. Aquela onda, aquele mar, sentiu tanta pena, tanto amor pelas pessoas que estavam ali, que ela decidiu não ir, recuar. Porém, a natureza vai ser sempre a natureza. Literalmente, não tem como o mar simplesmente travar no ar ou voltar uma onda, certo? Então a natureza sempre anda para frente. A natureza, se realmente se levantasse uma grande onda, a natureza iria fazer com que aquela onda batesse, derrubasse e fosse avante. Então a gente precisa entender que a natureza de Deus também ela é assim. Deus deu um stop e esperou mais de 4.000 anos. É isso mesmo, a natureza de Deus esperou 4.000 anos. Por quê? Porque nesse tempo Jesus já estava nos planos de Deus para vir à Terra. Porém, Deus deu todo esse tempo querendo reconciliar com o homem de uma forma ele mesmo, sabe? Deus levantava um patriarca e queria que o ser humano voltasse àquela perfeição, aceitando sacrifícios através de animais para a remissão dos pecados. O ser humano precisava estar em coerência com a natureza de Deus, que é santidade e perfeição. Tanto é que 4.000 anos depois que o ser humano peca, nasce um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem não é um ser humano normal. Ele veio diretamente do céu, ou seja, ele já existia lá no céu. Então Deus envia o Espírito de Jesus, o seu único filho, e envia para o ventre de uma mulher virgem que andava em um caminho justo perante a Deus. E Deus achou graça diante dela e escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Assim nasceu o homem chamado Jesus. Então é aí que começa todo o processo, todo o trajeto. Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado em corpo humano para ensinar o homem a viver do jeito que Deus queria que o homem vivesse, do jeito que Deus quer que o homem viva. Tanto é que até os dias de hoje, 12.000 anos depois da vinda de Jesus aqui na Terra, o ser humano ainda continua pregando o amor de Deus, continua ensinando os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso significa que Deus continua amando o ser humano, não parou por aí, já faz mais de 6.000 anos, de acordo com a cronologia bíblica, desde o tempo de Adão e Eva até os dias de hoje, nós temos aí cerca de 6.700 anos, em torno disso. Você pode pesquisar mais profundo. Então faz quase 7.000 anos que Deus está amando o mundo, certo? Está amando o ser humano. Porém, 2.000 anos atrás, aconteceu aí o evento ultramilenar, que é o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. E até 2.000 anos depois continuamos crendo e sendo salvo por ele. E é aí que chegamos na parte muito tensa da história, porque eu falei que lá em Gênesis, lá no princípio de tudo, quase 7.000 anos atrás, a natureza de Deus deu uma segurada na natureza dele, que queria nos fulminar, nos matar vivo. Então Deus deu uma segurada naquela natureza e esperou quase 4.000 anos, né? Cerca de 4.000 anos Deus esperou para que alguém pudesse pagar os nossos pecados. Tipo, a humanidade pecou e a humanidade precisava pagar, porque o preço do pecado é a morte. Então o ser humano precisava morrer. O ser humano não fisicamente, né? Fisicamente também, porque o ser humano não morria. Adão e Eva era para ser, digamos que eternos, né?
digamos que era para eles nunca morrer, imortais eles seriam. Porém, eles pecaram e o ser humano ganhou um tempo limite de vida. Cada ser humano tem um tempo limite de vida. Então a natureza precisava ser natureza, precisava fazer o que a natureza faz e tomar conta daquilo que é dela. Só que como eu já falei, Deus segurou a natureza dele por um tempo para que, por amor a nós, para que nós não pagássemos o preço. Então é aí que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único Filho dele, com muito amor, com muita misericórdia, com muita pena do ser humano, Deus envia seu único Filho para morrer por nós. Ou seja, Deus pegou o castigo que era nosso e colocou no seu próprio Filho. Então Jesus Cristo veio à Terra, viveu de forma perfeita, viveu de forma santa e viveu de forma justa. E antes dele morrer, ele nos ensinou o como devemos viver e como se comportar durante as aflições e muitos outros ensinamentos super 100% eficazes para todo tipo de situação da nossa vida. Porém chegou um momento, o grande dia, o dia da crucificação, o dia da remissão de pecado. Então Jesus foi pego, Jesus foi apanhado, Jesus foi chicoteado, cuspido, maltratado, humilhado, xingado, tudo que não presta Jesus sofreu. Aí você pode até pensar, mas até hoje pessoas também sofrem como Jesus sofreu. Então Jesus não pagou nossos pecados, Jesus não pagou o preço por nós, porque até hoje tem cristão que sofre igual Jesus sofreu. Realmente, tem países que até hoje os cristãos sofrem como Jesus sofreu. Porém, Jesus disse, esteja pronto para morrer todos os dias, assim como eu estou pronto para morrer. Então a gente entende que o maior sacrifício de Jesus, o castigo de Deus que era para nós, que Jesus tomou, era sentir a rejeição de Deus. Era isso mesmo. Então, imagine comigo, Jesus agora, depois de passar por tudo isso, Jesus agora é levantado numa cruz, sanguentado, sofrendo, todo dolorido, com aquele sangue seco, aquela dor, aquele sol quente. E agora ele sente uma coisa mais dolorosa do que tudo isso. Porque a gente pode ver, por que Jesus sentiu algo tão doloroso, mais do que a dor material? Porque a gente pode ver na Bíblia que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Porém, pouco tempo depois, Jesus, quando está na cruz, pendurado, cheio de dor, ele abre a boca e fala algo muito forte: Pai, por que me desamparastes? É muito importante a gente ressaltar isso aqui, porque é aqui que a gente entende o real motivo, o real sacrifício de Jesus, que Jesus fez para a humanidade. E a gente vê aqui que neste exato momento, quando Jesus fala isso, Pai, por que me desamparastes? A gente percebe que Deus, aquela natureza que era para nós, aquela natureza que Deus deu uma segurada lá em Gênesis, Deus soltou em cima de Jesus. Imagine agora Jesus em cima da cruz, sugando todo o pecado da humanidade. Não só a humanidade daquele período, porque como Jesus foi crucificado em uma nação, em um país, porém existiam vários países ao redor do mundo que já eram povoados por pessoa que ainda não sabia da existência de Jesus, certo? Então mesmo aquelas pessoas sem saber o que estava se passando em Israel, elas já foram perdoadas por ele, porque ele sabia que aquela história iria se espalhar. Tanto é que eu tenho um livro aqui falando da vida de Jesus, que é a própria Bíblia Sagrada, né? No Novo Testamento está aí a vida de Jesus. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Por diante também a gente vê vários ensinamentos de Jesus Cristo. Então imagine comigo que Jesus está lá na cruz e ele começa a sugar, começa a vir para as costas dele aquele fardo, aquele peso de todo o pecado, de todo mundo que vivia naquele tempo, de todo mundo que já viveu no tempo passado, de todo mundo que ia viver no tempo futuro. Então imagine Jesus pegando,
sugando todo esse pecado da humanidade, passada, presente e futura, e juntando tudo nas costas dele, tudo nele. Ele viveu em santidade, ele viveu em justiça plena, porém o sacrifício, porém o propósito de sua vida aqui era literalmente isso, era morrer pelo pecado da humanidade. Então é aí que todo o pecado da humanidade, passada, presente e futura, se aloja em um único homem, que era Jesus, que foi Jesus, se aloja, e é aí que Deus solta a natureza dele. Então imagine comigo, Deus está segurando a natureza dele, Deus está segurando aquela grande onda, aquela natureza, aquela que queria destruir tudo, queria acabar com o pecado. Então Deus está segurando ali há 4.000 anos. Porém quando Deus olha lá do céu, na África já foi perdoado, o sacrifício também está valendo lá no Japão, lá na Ásia também já está valendo o sacrifício, lá nos Estados Unidos da América já está valendo também o sacrifício de Jesus. Eu estou vendo daqui a 2.000 anos lá no Brasil também já está valendo o sacrifício de Jesus. Então Deus deu imaginando aqui, imagine só isso, Deus dando uma vistoria no mundo e no tempo. Deus foi lá no Êxodo, deixa eu ver o pecado do povo de Israel, que já foram perdoados. Deixa eu ver o pecado futuro, daqui a 1.000 anos, daqui a 2.000 anos, deixa eu ver o pecado futuro, também já foi perdoado pelo sacrifício de Deus, de Jesus. Então é aí que Deus vê que o pecado não está mais no mundo, certo? Então Deus vê que agora todo o pecado foi sugado e alojado em um único homem, que era Jesus Cristo. É aí então que Deus solta a sua mão e deixa a natureza fazer o que era para ela fazer, que era tomar conta do que era dela. Então Jesus ali recebe todo o castigo, todo o pecado, ao ponto de dizer: Pai, por que me desamparastes? Então o sacrifício de Jesus Cristo foi algo muito forte e muito impactante para toda a humanidade de todos os tempos até os dias de hoje. Então não brinque com o sacrifício que Jesus fez por nós. Reconheça, faça valer a pena, porque já valeu a pena para muitas pessoas, mas precisa valer a pena para você. Se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa um like aqui, se inscreve no canal e compartilha para que a palavra de Deus, o amor do Espírito Santo, seja entregado e compartilhado para outras pessoas. Amém?